Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live Seus Farm aí. Tava já com saudade porque sexta-feira agora passada a gente não teve live de bastidores. Então sejam muito bem-vindos, vocês que vão acompanhar com a gente aqui ao vivo, em tempo real. Hoje eu vou estar com o Ruivo. Boa noite, Vanessa, muito bem-vinda. Fala Caião, Caião, tamo junto. Como vocês sabem, toda terça-feira a gente traz um especialista. E a gente tem trago muita gente de marketing, porque a gente sabe que na presença digital, falando de presença digital, esse é um grande desafio das empresas agora. Então, cara, os especialistas em marketing, que sabem falar de posicionamento online, etc., cara, tem ajudado muito as equipes de vendas. Então, o Ruivo é um cara especialista em marketing digital, vai trocar, cara, informações importantes com a gente. Então, a ideia é a gente ter um papo aí falando sobre conversão. Fala, mestre. E aí, tudo bom, gente? Tudo Tá bem? dando para ouvir bem aí? Tá bem iluminado? Tá bem o áudio, você tá bem? Camisa bonita, estiloso como sempre. Obrigado. A gente falou rapidamente aqui antes, falei, pô, cara, a gente se conheceu aqui no Espírito Santo, na rua, no centro, lá de foi naquele restaurantezinho lá no centro, eu, você, Camila, até então subsecretária aqui de tecnologia aqui do estado. Cara, prazer te rever, Rui. Obrigado por aceitar esse Igualmente. convite aí. Obrigado pelo convite. Pô, eu que te agradeço por criar esse tempinho pra gente aí. Como é que estão as coisas? Então, ótimo. Pandemia pra gente que é do digital é bom. Pois é, né? Pra gente só acelerou a tendência, né? A gente vai falar sobre isso. Eu tenho falado, por mim dava lockdown, pro desespero da galera. Opa, Instagram, brincadeira, segura aí. É verdade, tem que tomar cuidado com o bloqueio disso. Instagram, segura aí, brincadeira. Ruivão, já já vou pedir para você se apresentar aí para a galera. De coração, À te agradeço vontade. muito. E quero aqui junto com a galera, Obrigado. Malavota na área, mestre de vendas aí, Mala. Tamo junto, Mala. Cara, é o seguinte, Ruivo, essas lives, Luiz, meu sobrinho vai nascer, saudade dele, já que não nasceu, saudade do que eu não vivi. Marcelo Fofo na área. Galera, vamos chegando. Ruivo é especialista em marketing digital e outras coisas aí que você vai se apresentar. Eu prefiro que você se apresente. Mas só para a gente alinhar aqui esse conteúdo para quem está na área, a gente tem buscado, Ruivo, gerar o máximo de conteúdo aplicável, prático, para a galera que está seguindo, acompanhando a Seus Farm. Grande parte, cara, do nosso objetivo, da nossa missão, é fazer com que as empresas e os vendedores vendam mais, né? Cara, a gente quer gerar vendas tanto para as empresas quanto para as pessoas que vivem de vendas. E, cara, esse conteúdo, cara, tá no nosso coração, essas lives de terça. Cara, já passou muita gente fera por aqui. E, pô, mais uma vez eu te agradeço. Então, a Obrigado. nossa linha é essa, cara, entregar o máximo de valor para que a live fique aqui, vai ficar, mas eu peço para a galera que, cara, que está online, que acompanhe, que troque, tire dúvidas, não se reprimam, porque quanto mais dúvidas vocês tirarem, mais rico fica o conteúdo e todo mundo acaba ganhando com isso, né? Então, galera, se quiser compartilhar, o cara vai falar de marketing digital e principalmente sobre algo eu já quero soltar aqui, Ruivo, porque eu já te jogo na fogueira e tu já se vira nesse negócio, é problema teu, quero nem saber. Cara, que é o seguinte, para mim, marketing tem que converter. Para mim, marketing tem que gerar venda. Ponto final. E aí, a partir disso, eu não falo mais nada porque eu não sou especialista em marketing, eu sou especialista em venda. É tudo contigo. Mas, assim, vai falar sobre conversão. Então, cara, galera, é um assunto mega, eu digo que urgente hoje. Quem não parou ainda para ouvir isso, eu acho que tem que prestar atenção nesse conteúdo, porque com certeza vão ter insights importantes para quem precisa converter, né? Já teve uma pergunta aí, ó. Já comecei a polemizar esse negócio. Fabião, fica na área aí que o Ruivo vai falar sobre isso. Mas, Ruivo, primeiro é o seguinte, queria que você se apresentasse para a galera. Tem uma audiência aqui da Seus Farm que obviamente não te conhece ainda. Então, cara, fala um pouco de você livre. Pode falar curiosidade, pode falar o que você quiser, inclusive como você foi parar no marketing aí e tal, e depois a gente cai no conteúdo. Pode ser?
Claro. Então, assim, gente, a minha história profissional está muito ligada ao que vem acontecendo no mercado. Eu entrei, fiz publicidade e propaganda numa época que não tinha telefone celular e não existia rede social. Então, eu estudei o que a gente estudava, a escola de Chicago, Frankfurt, que não faz muito mais sentido hoje em dia. Virou discussão de passado. Quando você entra no mundo digital, o marketing revolucionou para a gente profissional, né? Tem 15 anos que eu já estou nessa área. E desde que o marketing digital veio florescendo, eu fui cada vez mais me encaminhando nessa área. Então, hoje, meu foco prioritário é o digital. Eu tenho uma agência de marketing digital e uma produtora de audiovisual junto, porque a gente já está entrando numa nova era do marketing, que não é só o marketing que é da propaganda bonitinha, da publicidade, é um marketing que tem muito mais a ver com vendas, como você falou. E sim, propaganda, quando eu estudei publicidade, eu não podia vender. Hoje, marketing tem que vender, né? A gente, no digital, faz o funil de vendas e tem que considerar o final, que é a conversão e aquisição. Se você não considera isso, o seu produto não faz sentido. Eu falo que tem uma briga da empresa com a principal área dela, que é vendas, que é o pessoal de vendas. E eu sempre digo, gente, quem bota dinheiro para dentro é a equipe de vendas. O resto da empresa só gasta, não faz dinheiro. Então, assim, a gente tem que olhar para vendas com um novo entendimento hoje, em todas as áreas da empresa, né? Todo mundo tem que suportar a venda. Por isso que eu gosto muito de falar de conversão, porque é um desafio muito grande. E aí, nessa nova era que eu estou falando do marketing, a gente entrou na produção de audiovisual agora, porque a gente está falando numa era que TikTok está vendendo. Né? TikTok veio para sacudir grandes redes sociais, como o Facebook, como o Instagram, né? O rival Facebook, WhatsApp, né? Então, assim, a gente está entrando numa nova era onde conversar com vídeo e outras coisas não dá para deixar de lado. Então, assim, marketing tem que vender? Ponto número 1, tem. Marketing tem que vender, a gente realmente tem que trabalhar funil de vendas, a velha e boa discussão sobre o funil de vendas, que a gente muitas vezes não sabe como fazer isso. O Fábio perguntou aí, mas e a construção da marca? Faz parte de uma etapa do funil de venda, só que ela está lá no topo do funil. Né? A gente hoje vai falar mais no final dele, que é a etapa de conversão, que é onde está o maior desafio. Então, assim, marketing, construção de marca tem muito... Hoje na internet tem a galera confundindo muito, como eu costumo brincar, que é gritar na feira, né? Que tem o cara, olha a banana, olha a banana. A gente tem isso no digital, quando fica jogando ads na internet achando que vai gerar conversão, quando isso nada mais é do que gritar na feira. Mesma coisa. Assim, as estratégias, elas continuam existindo, os fundamentos. O que mudaram são as operações disso, né? A entrega, os canais, os recursos, as ferramentas para isso, né? Tanto que a gente tem hoje Salesforce, né? Mais uma super ferramenta que vai ajudar a bombar o canal. A empresa, mas a gente tem que focar no funil, na venda como um todo, na conversão. E televisão? Cara, só um instantinho. Senhora Vidal, você escutou no meio da reunião? Oi, gente. Bem-vindo à live. Animal. Daqui a pouco eu tenho aqui, eu tô com um de 11 anos, de 6 meses aqui. O dia inteiro reunião, com um chorando, outro pulando. Pai, imagino. Pai, dever de casa. Porra, meu irmão. É desafio. Ruivo, cara, interessantíssimo isso que você já começou a introduzir, porque, inclusive, amador, como eu falei, sou especialista em vendas, né, e não em marketing. Mas quando você fala de operação de vendas, cara, eu já toquei operações com mais de 70 pessoas na área comercial, trazendo aí centenas de contratos por mês. E, cara, marketing essa dor da falta de integração que precisa acontecer entre marketing e vendas, e o marketing está orientado à conversão, né? Cara, eu acho que isso é uma dor antiga já, né? Ou seja, do marketing não ser orientado à conversão, e aí fica aquela briga ali, cara, de vendas ralando, se esforçando ao máximo para conseguir trazer. Então, acho que já é um aculturamento importante para essa nova fase que a gente está vivendo, em que marketing e vendas precisa estar muito mais entranhado do que nunca. Eu acho que é essa vibe, não é, Rui? Quando a gente fala assim, por exemplo, vou postar na rede social, vou produzir conteúdo, vou gerar lead qualificado. Eu tenho que entender que o usuário ele precisa de uma construção de ferramenta. Então, assim, o Instagram vai vender, botar o botão de vendas no Instagram vai aumentar as minhas vendas? Não, não vai. Assim, ele vai facilitar a conversão, porque vai ficar mais fácil do cliente clicar ali. Mas não adianta o seu operador de vendas, o seu vendedor, chegar lá para falar da sua empresa,
se você não chegou antes com o marketing dizendo quem é você. Vender Coca-Cola é fácil, só dizer, eu vendo Coca-Cola. Você não precisa explicar que é um refrigerante de soda, feito assim, você não precisa mais. Quem está começando, quem tem uma empresa pequena, precisa ter o suporte de marketing, que é a construção de marca, que vai chegar na frente, mas ela tem que entender que ela está chegando na frente para o vendedor que vem atrás só fazer o gol. Né? Eu estou armando o time para o cara vir lá e fazer o gol e estou bloqueando os adversários, blindando a concorrência para simplesmente o vendedor chegar lá e fazer o closer com mais facilidade, gastando menos tempo na venda. E aí, é o que a gente esbarra aqui, que já perguntaram. Aí o físico, quando eu tenho 2 ambientes de conversão, isso acontece muito, por exemplo, em empresas que são vendas PJs. Dificilmente a venda conclui no online. Ela começa numa jornada de marketing online, mas o fechamento, a prospecção, a reunião acontece no offline. E aí, quando eu migro de e-mail, eu tenho uma perda absurda de clientes nesse caminho. E como é que eu faço para garantir que isso aconteça? Ou às vezes é o contrário, eu divulgo no offline para trazer o cliente para comprar um produto online. Isso acontece muito com meios de pagamento. Né? No início, os meios de pagamento estavam vindo, né? Todo mundo acostumado com o ambiente totalmente analógico e eu tenho que trazer o cara para o ambiente digital. Então, entender como é que comportamento, o marketing anuncia, outdoor não vende. Gente, eu tenho um cliente que a gente estava discutindo esses dias, tem que ter outdoor na BR ainda. Ah, vamos botar o QR Code. Não, não vai funcionar. O cara tá no carro com o QR Code, vai bater, vai capotar. Então, esses desafios que o marketing tem que entender, gente. Não é a hora ali da venda, é a hora do awareness, da consideração. Mas eu tenho que chegar lá na hora onde ele vai vender. Vamos lá, vamos organizar esse negócio para a galera então. Então, assim, acho que para começar a conversa, isso aqui é só introdução, explica para a galera o que é conversão, de fato, né? Já entrando bem no tema. Então, o que é conversão, Ruivo? Falando disso no online e no offline, que é o tema que a gente propôs. Então, cara, acho que é uma boa introdução para a galera. Perfeito. Conversão, a gente tem que entender 2 coisas. A gente tem conversão e a gente tem aquisição. Tá? A conversão é quando eu faço a divulgação, por exemplo, lá do meu post patrocinado no Instagram e clico lá, saiba mais. Quando eu clico naquilo ali e direciono ele para minha loja de e-commerce, isso é conversão. Então eu comecei a fazer ele realmente comprar o meu produto. A aquisição é quando passa o cartão e mete a conta paga. Então eu tenho 2 etapas de grande estresse no processo de vendas. E a conversão é o ponto mais difícil, porque da conversão para aquisição já é mais fácil. Porque o cara já se convenceu, ele agora só tem que sentir a dor do dinheiro saindo. Mas ele já comprou o seu produto. Então a conversão é a hora que eu paro de ser impactado pela divulgação, pelo marketing e começo a considerar e fazer efetivamente a compra. Então conversão é isso. Dá um exemplo para a gente prático, porque eu fico em dúvida assim. Tem gente aqui que tem negócio, Ruivo, que é mais assim, eu diria, tem operações comerciais mais low touch, né? Tem operações mais high touch, ou seja, tem gente que tem uma conversão mais self-service, tem gente que para converter já precisa ter uma estrutura mais de time ali para virar. Dentro desses cenários variados, explica para a gente onde entra a conversão e aonde entra a aquisição, só para ficar mais claro. Então vamos lá. Quem tem aí um serviço mais simples que só usa o Instagram, faz o post e aí clica no link da bio, ou arrasta para cima, ou saiba mais. Quando o cliente clica naquilo ali e vai para alguma coisa, isso aconteceu uma conversão. Ou quem faz uma divulgação na busca do Facebook e aparece um anúncio pago ali. O cliente clica e entra no site e adquire o produto e bota no carrinho. Aí eu tenho uma conversão. Quando a gente fala em outros processos mais longos, que precisa de uma equipe de venda, que tem um spotter, que entra um closer. Então, assim, quando é que o cliente converte? Quando o cara, o cliente é impactado por e-mail marketing, que ele gera um lead, ele entrega o lead para você, você entende que aquele lead, e aí você encaminha outro material para ele clica naquilo ali, ele converteu. Então, assim, vamos lá, explicar um pouco melhor. Eu estou lá navegando na minha internet, sofri um remarketing lá e recebi um e-mail marketing, e aí eu cliquei naquilo ali e deixei meus dados lá. Isso é uma conversão. Ela ainda não é uma conversão de vendas, ela é só uma conversão de interesse do marketing. Aí vai cair, por exemplo, num spotter que vai entender que aquilo ali é um lead qualificado e vai ligar para a pessoa e vai ver se ela realmente vai aprimorar essa qualificação, tem mais interesse.
Então, assim, a primeira conversão aconteceu. Eu tenho uma segunda etapa de conversão, que é aquilo ali, o cliente ser convencido de que, beleza, eu quero contratar, por exemplo, Salesforce, né, baixei lá o dado, deixei coisa, me interessei, né, sofri a primeira etapa da conversão, aí alguém me liga, faz uma entrevista, não sei o quê, beleza. Opa! Galera, acho que o Ruivo deu uma travada aí. Ruivo, me ouve? Ei, tô ouvindo, vocês me ouvem? Travou aqui para mim, eu Boa. não sei se fui eu ou se foi você. Cara, também não sei, mas galera, o áudio chegando, o vídeo chegando. Dá um feedback Beleza. pra gente aí. Cara, tá engraçado, né? Eu vou tirar aqui, melhor. E pior que eu tô vendo que o Ruivo também Ótimo. tá com reflexo ali. Mas o meu realmente É, eu ficou tô com um bizarro. baita Olha light lá, ring aqui para poder aqui. resolver. Aqui, mas ficou um em cada tela ali. O truque é ficar assim, ó, na diagonal da luz, que aí não dá reflexo. É, cara, eu tava tentando achar uma posição aqui, ó, mas ele tá me perseguindo, mas tudo bem. Depois eu volto. Vamos lá. Perfeito, voltou tudo ok. Vamos lá, viva ao vivo, Boa. isso aí. Vamos lá. Então, assim, o desafio da conversão é sempre fazer o cliente avançar numa próxima etapa. Tá. Alguns processos, onde é autosserviço, o cliente caminha sozinho nesse funil. Quando a gente esbarra em processos que eu preciso de terceiro, eu vou fazendo o cliente andar nessa conversão. Então, cada etapa pode ser considerada uma conversão. Conversão é quando o cliente adere àquilo que você dá a ele, ele aceita. Então, eu preencho um cadastro, eu fiz uma conversão. Por isso que é chamado de conversão. Assim, eu falo muito Legal. assim, Jesus teve alguém para convencer, aceita Jesus como seu salvador? Né? Sim, então essa é a conversão. Então o cara sai da onde ele está e muda para outro momento. Então isso é conversão. Eu saio da onde eu estou, de um mero usuário da Legal. internet, e passo a entrar um potencial cliente, um consumidor de fato. Né? Consumidor é aquele que já se interessou, senão é só usuário de internet. Então, quando eu faço uma adesão a qualquer Tá. tipo de recurso que eu uso, eu tenho uma conversão. Seria certo dizer, então, pegando carona nessa explanação sobre conversão, que eu acho que, cara, às vezes é interessante como aspectos que parecem óbvios, quando a gente olha de perto, não é tão óbvio assim, né, Ruivo? Então, assim, seria certo dizer nessa linha que conversão tem a ver com a jornada de compra do cliente, que à medida que ele vai percorrendo a jornada de compra no meu funil, né, de etapa por etapa, ele vai convertendo de etapa por etapa. É isso. Quer ver uma coisa muito simples que está em alta? Live. Então você vai lá e faz um post. Então eu tenho aí o início dessa construção desse funil. Despertando interesse, a pessoa vai. Aí eu coloco lá no Stories, ativa aqui o lembrete. A pessoa ativou, ela ainda não converteu. Porque eu precisava ter pelo menos algum dado dele. Ou então arrasta para cima e preenche o formulário aqui para você receber o link. Eu tenho a primeira conversão. Eu Legal. garanto que esse cara vai estar na minha live? Não, porque não é na hora live. Aí no dia da live eu mando o link para ele assistir essa live. Aí eu tenho uma segunda conversão, que é ele clicar naquele link e entrar na live. Então Legal. eu tenho uma outra etapa de conversão. Essa etapa aí o cara clicou, entrou na live, começou a assistir, aí eu já tenho uma aquisição. Mas Animal. na live eu vou vender um produto. Né? No meio da live eu vou fazer um produto, né? Que a gente está falando hoje em live stream de vendas. Então eu tenho uma conversão para live, mas eu ainda não tenho aquisição. Eu preciso que no meio da live o consumidor, o cliente, vai lá e compre o produto. Então, todo mundo assistiu uma live de show aí, tinha lá o QR Code de doação. Então, a doação, por exemplo, pode considerar a conversão do espectador, ele entrar na live, mas a aquisição é ele abrir o QR Code e fazer a doação. Então, eu tenho um cliente ali dentro da minha loja. O que é uma aquisição num ambiente offline? É o cara entrar dentro da loja. É o consumidor entrar dentro da loja, a mulher lá viu a vitrine, achou linda e entrou dentro da loja. Eu tenho uma conversão. Eu tenho a aquisição do produto? Não tenho. Mas eu já tenho uma conversão dele. Ou seja, esse consumidor já é meu consumidor. Ele só não adquiriu o meu produto. Mas ele já é um consumidor. Animal, claríssimo, claríssimo. Agora, sim, já que a gente, cara, falou sobre o que é a conversão, explica pra galera como conseguir no online conversão. Porque, cara, eu vejo que assim, Ruivo, a gente está falando de funil de vendas, né? Na venda, cara, porque. E aí que eu acho que é o grande barato desse assunto que a gente está falando aqui agora, porque não se separa mais, né? Para vender hoje, principalmente assim, no online, tem que entender cara, de atração, né? Tem que entender de conversão
em etapas, principalmente se for para estratégias de aquisição, como inbound, marketing pago e tal. Então, pô, o cara tem que entender essa diferença e a importância dessas conversões. Mas aí entrando já no como fazer, né? Cara, como especialista aí, qual é a sua visão do caminho para começar, como fazer esse negócio acontecer, principalmente no online, a gente vai falar até no off, mas principalmente no online, que eu acho que é a maior dor hoje, né? O que eu vejo muita gente errar é não construir antes como é que vai ser o processo de vendas de um fato, né? Onde é que eu preciso entrar e ter intervenções e ferramentas para manter o controle sobre a jornada de vendas do cliente. O que muita gente faz é soltar isso no online e depois correr. Não adianta, não dá. Você tem que ter no mínimo estruturado. Eu estou começando agora, eu tenho o meu negócio, eu vendo só pelo WhatsApp, pelo Instagram. Você tem que estruturar como é que é esse processo, como é que o cliente faz. O que eu digo? Não deixe na mão do cliente o processo. O máximo que você puder puxar para você essa jornada e exercer o controle sobre ela, que não existe controle, mas pelo menos eu tenho a coisa estruturada, eu consigo mensurar o caminho do cliente, entender onde eu estou perdendo e facilitar. Então, eu falo, todo mundo que abre um negócio tem que ter meta 10k de seguidores no Instagram para poder ter o arrasta para cima. Porque isso é uma primeira etapa de conversão. Porque assim, vamos lá, eu tenho um cliente, vamos pegar e continuar nessa linha do Instagram aqui. Eu faço um post. O Instagram não é uma boa ferramenta para isso, para vendas. Porque eu tenho que ir lá na bio, porque ele não tem link. Então eu tenho que ir lá na bio, clicar naquela bio, aí na bio isso me direciona para onde? Para um site, para um WhatsApp, para um telefone de vendas. Como é que eu faço essa jornada? Então eu tenho que entender isso. Eu tenho um e-commerce, eu tenho uma empresa, eu clico lá no site, aí um grande equívoco. O call to action, que é o que eu preciso fazer que o cliente exerça uma ação para converter logo, tem que estar logo de cara. Então eu tenho que entrar no meu site e já tem que ter algum botão para eu clicar naquilo ali para comprar o que quer que seja que eu esteja oferecendo. Mas eu preciso que o cliente preencha o formulário primeiro. Eu preciso qualificar esse lead, eu não quero todo mundo. Então, eu entrei no seu site, essa informação tem que estar clara e logo já tem que ter um botão direcionando para algum lugar para eu qualificar essa informação para ele caminhar. Então, se eu não facilito o usuário para ele caminhar na minha jornada de vendas e eu, ao longo dessa jornada, vou conseguindo controlar ou coletando dados, eu não vou ter sucesso na minha venda. Eu vou perder muito. Muita gente faz ads no Google, por exemplo, que é uma das ferramentas que mais vende e converte. Faz lá aquela solução do Smart lá, porque gera números, né? Que é uma métrica de vaidade. Tantas pessoas viram, um monte de gente clicou, mas entre clicar e carregar a página, navegar nela e clicar no botão lá, você já perdeu dinheiro se você não tiver isso muito claro. Então, eu cliquei no botão do Ads, ou no meu anúncio, né? Compre aqui agora um carro do ano. Eu clico e direciono para uma página que não é a página do carro, que não tem um botão de vendas, que não chama logo para vender. O digital ele tem que ter um certo senso de urgência, de facilidade, porque a paciência do usuário, da gente na internet, na tela, ela é menor. Eu não tenho o vendedor ali na loja me mostrando o produto, eu não tenho a coisa tátil. Então, o cliente precisa ter a informação o mais rápido possível, clicando. A coisa chega num ponto, Fábio, curioso, que a gente estuda no neuromarketing, que o botão de compra ele era vermelho, porque se entendia que a cor que chamava atenção. Depois descobriu que o vermelho gerava estresse, e aí mudou para laranja. Hoje o botão de compra já é verde. Por quê? Porque eu preciso ter tranquilidade, eu não tenho que ter um sinal de alerta para eu comprar. Eu tenho que ter uma coisa mais fluida que eu vou apertar com tranquilidade. Então, a sensibilidade do usuário chega nesse nível, da cor do botão. Então, se eu vou criando barreiras, eu vou criando a história de 2 cliques, 1 clique, quanto mais eu vou simplificando isso, maior a minha chance de conversão. Por isso que muita gente gosta do Instagram, porque do arrasta para cima do Stories. Porque eu já estou lá, então eu não sei se vocês já viram a quantidade de concessionária agora, que já sofreu um remarketing de uma concessionária, que mostra a propaganda do seu carro, quando você arrasta para cima já tem um formulário de captura de lead ali. Porque antes as pessoas tinham que ir para uma página, cadastrar um formulário para depois receber um contato da concessionária ou ter acesso à informação. Um truque que as marcas usavam muito eu só tenho o valor do produto depois que eu entregar meu lead. E aí, o que acontece? O cliente não quer aquele produto, ele não vai continuar, ele não vai adquirir, porque está fora do orçamento dele, está fora da expectativa dele, ele só estava de curioso.
Então agora essa barreira foi diminuída quando eu já tenho o formulário preenchido no Instagram e o tempo entre o preenchimento do formulário e o retorno de uma resposta, por exemplo, um telefone para uma equipe de vendas, não pode ser longo, não pode passar 24 horas. Eu digo 24 horas porque tem gente que olha de madrugada, você vai ter equipe de vendas 24 horas, né? Ainda mais numa concessionária, por exemplo, para vender uma BMW. Ninguém vai ligar para um cliente 2 horas da manhã porque o cara lá estava com insônia e resolveu olhar e preencher o lead. Mas no dia seguinte de manhã alguém já tem que ligar. Porque se eu passar disso, o interesse, a memória de que eu preenchi aquele formulário já passou. Eu passei isso recentemente. Há um ano atrás, eu preenchi um formulário e a pessoa me ligou. Ah, a gente viu aqui que você teve interesse. Minha filha tem 1 ano, para mim vocês já tinham falido. Cara, engraçado sobre isso, tem uma pesquisa que fala, e aí acho que é só para complementar esse ponto, Ruivo, que contato com o lead nos primeiros 5 minutos que ele preencheu, isso, cara, hoje é facílimo saber, qualquer ferramenta que você tenha de integração, cara, que seja um Typeform, que seja um formulário simples, você integra lá para você receber um alerta disso, seja onde for, WhatsApp, Slack, cara, dentro do teu próprio CRM, mas se você fizer contato nos primeiros 5 minutos, a chance de você converter, ter a aquisição desse cara, vender para esse cara, é 95% maior do que depois dos primeiros 5 minutos, né? Então, cara, óbvio que isso quer ver uma coisa que as empresas estão fazendo, patinando, tentando usar o WhatsApp, né? Então, assim, a Vanessa pergunta aqui, preciso que ele escolha o produto. Aí tem muita gente que precisa que escolha isso. E direciona para um bot, por exemplo, no WhatsApp, né? Que todo mundo quer vender no WhatsApp. Claro. Só que aí eu tenho um bot atendendo lá no WhatsApp que eu tenho que continuar preenchendo e respondendo. Sabe qual a chance da pessoa continuar? Zero, é mínima. Ela só vai fazer isso se ela estiver irritada, que ela vai querer descer além em você. Cara, isso então, inclusive assim, é uma coisa, porra, que cara, assim, eu invisto dinheiro em marketing, gasto dinheiro para trazer lead, porra, e não tenho minimamente alguém para dar atendimento para esse cara, para valorizar o investimento que eu estou fazendo. Né? Exato. Eu tive agora um cliente que a gente está com uma operação iniciando no Rio, tem 2 meses que começou. E aí eu falei, vamos com força total. Ele falou, não vai porque eu não vou dar conta. E aí, olha só o tamanho do problema às vezes. A geoposicionamento do Google é no mínimo 5 quilômetros de raio. Você tem noção do que é 5 quilômetros de raio? De um ponto onde você está atendendo no máximo 2 ruas? Isso pegou gente que a gente não queria pegar. E aí a gente começou a gerar uma crise do tipo, vocês ficam anunciando e não chega na minha rua. Mas quase que eu falei, o anúncio que não era para chegar aí. Então a gente diminuiu a frequência do anúncio, a exibição dele para atingir menos gente, porque a minha equipe de vendas e a minha equipe de implementação não dá conta do volume se chegar. A gente tem uma estrutura que está captando lead, a gente está mapeando a área de interesse. Então a venda tem que acompanhar o esforço do marketing. Eu quero anunciar para Deus e o mundo, mas você vai conseguir receber Deus e o mundo? Sua loja física cabe? Uma Black Friday inteira de um shopping dentro dela? Não cabe. Então, o digital é a mesma história. Então, assim, tem muita operação que por exemplo, sites que caem porque não suportam o volume que gera. E aí, o que acontece? O cliente desiste, ele desiste às vezes para sempre. Ou, toda vez que eu entro não funciona. A gente teve o caso da Gol, que quebrou a cara com a história do R$1, que o site saiu do ar. Então, assim, algumas estratégias de vendas ou até do próprio marketing para aumentar a conversão, baixar preço, tem que ter estrutura tecnológica para suportar isso, que é o que muitas vezes não tem. Cara, quando a gente fala num ambiente 100% digital. Sim, cara, isso é um ponto mega relevante, Ruivo. Nessa linha, você me despertou por uma pergunta, nessa questão de, assim, o que trazer, né? Também não dá para trazer tudo, você falou, trazer o mundo todo, eu vou dar conta. Mas eu tenho uma pergunta sobre isso, cara, que eu acho assim, eu até queria que você explicasse melhor. Eu poderia, mas eu não sou especialista, então melhor que você explique. Te convidei aqui, te paguei uma fortuna para isso. Viu? Justo, manda bomba. Cara, é o seguinte, primeiro explicar o que é lead score, né? E eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso. Porque, assim, eu vejo algumas operações, beleza, eu faço marketing, eu até defino meu ICP, né, o meu perfil lá, minha persona, para eu fazer o marketing. Eu acho que esse é um ponto importante também para você explicar aí para a galera. Beleza, eu fiz isso, cara, eu estou atraindo. E as operações que eu toco e que eu vejo que tem mais sucesso, minimamente define-se um lead score.
E aí eu queria a tua opinião sobre o seguinte. Eu tenho algumas operações que, por exemplo, eu crio, cara, um formulário até certo ponto robusto de informações que eu preciso do lead para saber se ele realmente é qualificado. Vou dar um exemplo. Eu quero saber se é um decisor de fato, qual o faturamento da empresa, cara, eventualmente, sei lá, a quantidade de funcionários que essa pessoa, que essa empresa tem, imaginando um cenário B2B, né? E eu tenho operações que, assim, coloca essas perguntas no formulário e os leads que respondem, né, eles caem com o score mais alto, e aí você vai explicar para a galera esse conceito. E aí, assim, obviamente, e aí a minha pergunta vai para você na seguinte linha, Ruivo. Quanto mais informação, quanto mais criterioso eu for, teoricamente menos pessoas eu vou atrair. Porque a galera tem preguiça de responder, piriri pororó e todo esse papo aí. Porém, cara, eu trago esse lead e eu crio uma forma de controlar que esse cara, que esse lead, ele é prioridade para eu trabalhar, né? Porque ele veio com as informações, ele está dentro do perfil que eu estabeleci, e os outros que não respondem, que vêm sem essa informação, eu vou trabalhar, mas eu não priorizo tanto, ou seja, eu dou prioridade para o cara que é o cara mais aquecido, né? Então, eu queria que você falasse a tua visão sobre isso. Vale a pena criar esse score tão firme? Não. E explicar também o conceito de lead score para a galera. Você atribuir, lead score é atribuir uma nota, um peso para cada nível de lead que ele chega, o quão qualificado ele é, o quanto dentro ele está do seu perfil de cliente ideal, né? Vale mais ou menos, porque vê um setor que a gente tem trabalhado agora recentemente, que é um dos setores mais difíceis, que é o imobiliário, que não existe uma operação 100% digital. Você não compra um apartamento de 800 mil online, né? Até porque tem linhas de crédito, isso tudo que são processos longos. E aí a gente descobriu assim, não adianta fazer um formulário longo para eu saber renda, capacidade de pagamento, patrimônio desse indivíduo, porque ele não vai preencher esse formulário, que é um formulário longo e extenso. Porém, a gente deixa que venha no mínimo de interesse. Então a gente qualifica, a gente afunila do tipo, eu preciso de pessoas com mais de 50 anos, que tenham tal perfil de finanças, e, né, mais ou menos essa idade, que tenham tal perfil de trabalho, que mora em determinada região, ou que tenha interesse por golfe, que é um público que eu sei que vai comprar o meu tipo de imóvel. Então, assim, eu já qualifiquei bastante aí para chegar nele. Na hora que ele vem para mim, eu deixo vir. A gente deixa vir, com qualquer que seja o interesse. Porque se ele já interessou, ele pode não estar interessado em comprar aquele imóvel de 800 mil, mas ele pode servir para outro. Então eu não posso desqualificar ele totalmente, porque ele tem um interesse de consumo. Ele não pode estar certo para o meu público. No B2B isso não serve? Depende, né? Às vezes ele não é o tomador de decisão final, mas ele tem interesse. Então, assim, no B2B a coisa é um pouco mais complexa, porque dependendo do tipo de produto, o tomador de decisão ele é 100% offline. Então, vamos lá, eu preciso que eu quero contratar seus farms aqui na minha empresa, mas eu não sou o tomador de decisão, mas eu tenho a dor operacional. Quem toma a decisão é o fado. Mas o fado não vai ser impactado nunca por isso. E aí, na hora de qualificar o lead, eu não sou um lead altamente qualificado, eu não tenho o melhor índice, porque eu não vou fechar essa venda, mas eu vou levar para o meu tomador de decisão. Então, assim, a gente não pode desprezar o lead que já demonstrou algum tipo de interesse. A gente precisa ter uma outra ferramenta para trabalhar. E aí, no setor imobiliário, a gente descobriu que eu posso ter um pós-venda de atendimento. Então, eu preenchi o formulário e aí eu encaminho esse lead, sei lá, eu converto para um WhatsApp de um corretor e o corretor faz uma mínima venda ali, mas a venda não encaminha por desinteresse, porque eu só queria saber preço do imóvel, alguns detalhes sobre o imóvel e eu perco aquele lead. Mas eu entro com uma equipe de pós-venda, que na verdade seria um spotter, mas ele entra para saber se o atendimento foi bem feito, e aí eu vou melhorando a qualificação desse lead usando uma outra ferramenta, um outro caminho. Isso depende muito do perfil do negócio e do perfil do cliente, se ele topa ou não qualificar. Assim, eu tenho clientes B2B que não adianta fazer venda online, não caminha, o processo de venda pode durar até 6 meses para tomada de decisão, caminha por vários tomadores de decisão, mas a gente trabalha
o conteúdo para impactar todos os tomadores de decisão. A gente tem ferramentas para chegar em todos os tomadores de decisão de diferentes caminhos. Mas a venda, de fato, ela é totalmente offline. Ela é em reunião, ela é presencial, ela, né, tem aquela sai para almoçar. Isso existe, gente. Parece que não no meio da pandemia, mas isso ainda acontece. Você ainda tem reunião fechada em Zoom, com tomador de decisão, é mais difícil botar o cara sentado numa sala ali para apresentar o produto. Né? Eu recebo muito pedido assim, como é que eu atinjo o cliente C-level, por exemplo? Né? A galera que é diretoria. E aí a gente descobriu que quanto maior o nível hierárquico dele dentro da empresa e quanto maior a faixa etária mais avançada, menor é a presença digital e menor ele é um lead que se qualifica, menor chance dele se qualificar enquanto lead, porém ele é o cara que eu quero. Então eu preciso impactar o assessor dele, o braço direito dele, que não vai ser um lead que vai preencher o formulário todo, que vai me informar o faturamento da empresa, que vai dizer a capacidade de pagamento. Vamos fechar aqui agora, ele não vai dizer isso. E outra coisa que a gente esbarra no B2B, quando a gente tem venda online, tem muita empresa que tem compliance que não deixa isso acontecer de forma rápida. Então, e isso está aumentando cada vez mais essas estruturas de auditoria, de controller, que seguram esse processo automatizado. Provavelmente vocês já passaram isso com seus falam, eu preciso enviar o processo de pedido para não sei quem, para ser aprovado por um determinado departamento, tem que justificar essa compra. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atingir, inclusive, o cara da controladoria lá, que está fazendo isso, para ele entender que eu não sou uma empresa picareta, para não me qualificar. Eu tive uma experiência um tempo atrás que, para receber um curso que eu dei de R$ 150 o ingresso para uma grande indústria, para uma fábrica, eu levei 5 meses que eu tive que responder um relatório de 9 páginas, porque treinamento é qualificado como alto índice de risco de corrupção. Então, assim, era só pagar com cartão de crédito online, mas o funcionário resolveu cobrar da empresa e aí gerou isso. Então, assim, é só um exemplo de que nem outras barreiras da jornada que existem não são competentes exclusivamente do meu negócio. Eu tenho que entender como é que acontece o processo de compra dentro do cliente para eu poder também facilitar. Então, às vezes, ter documentação disponível. Eu tenho um cliente que a gente tem todas as documentações da empresa disponível para download dentro da nossa página da internet, porque facilita na hora dele adquirir o nosso produto, porque ele precisa da nossa documentação para poder fazer a venda dentro da empresa. Então, assim, esbarra em detalhes como esse. Cara, animal. Fala, eu Bueno. Não sei se eu respondi. Não, claro. E, cara, inclusive eu quero... Fala, Bueno. Tamo junto. Bueno, especialista em vendas também. Ruivo, esse ponto que você trouxe é assim. Eu acho que existe um fenômeno das pessoas sempre apostarem todas as fichas na ferramenta, no canal. Não, agora é digital, deixa eu apostar todas as fichas ali e tal. E, na real, assim, não tem fórmula mágica, não tem bala de prata, não tem uma coisa que resolve a dor de todo mundo. Esse ponto que você trouxe eu acho que é interessante, aí eu quero te devolver uma outra pergunta, porque, assim, tem, cara, vários livros, vários estudos sobre isso, que proporcionalmente ao teu ticket, você vai ter um nível de interação que é necessária para conseguir, de fato, qualificar e converter esse lead, né? Então, obviamente, tickets mais baixos, você pode ter menos contato, ou seja, a tua operação pode ser no touch, low touch, né? Ou seja, sem intervenção, é uma conversão mais orgânica. O marketing, por si só, consegue levar esse cara até a aquisição do produto, como o Ruivo já explicou aqui. Obviamente, quanto maior o ticket, e aí tem ali os estudos acima de... a gente fala em dólar, $2.000 ou, né, R$ 2.000 para cima e tal. São tickets mais altos. E aí, geralmente, o cara, para tomar decisões com tickets mais altos, vai exigir mais esclarecimento, mais contato, tem hierarquia e tal. Então, cara, essa explanação tua agora, eu acho que ajudou a trazer luz sobre isso, porque uma coisa complementa a outra, né? E, assim, são alguns fatores que eu tenho que avaliar para entender que tipo de operação casada entre marketing e vendas eu vou ter, né? Da minha parte aqui, como especialista em vendas, eu penso ticket médio, né? Um pouco da jornada de compra. Acho que, bom,
e, óbvio, nicho, né? Ou seja, tem mercados que vão dizer, cara, se eu posso estar no online, se vai ter parte da operação que vai ser field sales, de fato. Talvez tenham outros elementos, mas esses são os principais. Da tua parte quanto marketing, tem mais elementos que você vê importantes para olhar para o cara que está ouvindo, para a pessoa que vai ouvir a gente entender essa composição, como ela deve ser feita? Porque o fato é que o cara tem que gastar tempo. Isso não é óbvio, né, Ruivo? Eu não sei se é só a minha visão, mas assim, para mim não é óbvio, tem que descobrir, né? Que outros elementos você acha importante ver e, cara, qual a importância desse negócio aí? Uma coisa que eu vejo muitas pessoas não considerarem é o custo de aquisição do cliente. Quanto que eu tenho para gastar para poder dizer para o marketing, olha, esse cliente não pode passar de um custo de R$10 para a aquisição dele, né? Porque senão inviabiliza. Então, assim, um custo de um cliente no imóvel, esse custo é muito alto, né? Eu estou falando aí numa ordem de 10 mil, 15 mil, 20 mil para cima, porque o processo de compra de um imóvel é longo, né? Eu demoro... Galera, o Ruivo deu uma travada aí. Não sei se foi ele, se foi eu. Esse livro na Amazon, porque ele vai me custar mais caro do que o próprio livro. Então, eu tenho que dizer para o marketing, olha, esse cliente não pode me gastar mais do que isso. Porque aí eu vou entender aonde eu vou colocar os esforços de divulgação, de marketing, para atrair esse cara. Esse é o primeiro ponto. Porque as pessoas chegam e falam assim, eu tenho uma verba de 5 mil para ads. Então, o que a gente fala, por exemplo, em lead? Eu tenho a métrica global, generalizada, é que eu tenho a proporção de 1 para 100. Para gerar um lead, eu tenho que atingir 100 pessoas, né? Para qualificar um lead, eu sei. Então, assim, já é uma coisa muito grande. Nós estamos falando de 1%, uma taxa de alcance. Eu fiz recentemente um evento online que a gente atingiu 3 milhões de pessoas para botar 1.000 pessoas numa live. Então, assim, os números são muito grandes, mas o afunilamento é maior ainda. Então, o primeiro ponto que eu acho que precisa dizer para 1.000. Para 1.000. Assim, tudo bem que a gente levantou o negócio do zero, mas assim, o esforço é nesse nível. A gente olha no seu Instagram pessoal aí agora, gente. É simples assim. Quantas pessoas você tem nos seus clientes, nos seus seguidores, quantos curtem a sua foto, quantos comentam, você vai ver como é que é a vida real. E esse comportamento orgânico, ele é o reflexo do comportamento impulsionado. O que acontece com o impulsionado ou com o patrocinado é que eu tenho a ferramenta trabalhando para mim com uma forma de interesse dela, porque agora eu estou pagando ela para trabalhar para mim. Mas fora isso, a realidade é a mesma. E aí acontece num sistema de vendas como um todo. Então eu tenho uma equipe ali trabalhando para vender e eu tenho que dizer para o marketing, eu preciso desse tamanho de esforço para eu conseguir a minha venda. E esse tamanho de esforço a nossa taxa de conversão é de 1 para 100. Então, o marketing, você tem que impactar 100 pessoas. Então, como é que eu sei disso? Você vai rodar um piloto, para começar, para saber o tamanho do seu cliente. Eu vejo muita gente fazendo pesquisa assim, eu fiz uma validação, né, o Design Thinking. E aí eu perguntei para 100 pessoas, dessas 100, 50 disseram que comprariam o meu produto. Beleza, você mediu a conversão, agora mede a aquisição. Vira para ele e fala, então paga aqui agora, me dá o dinheiro, na minha mão agora. Você vai ter a real capacidade de aquisição do seu produto. Que aí esse funil de 50, se der 1, você fica feliz. Porque você já tem uma taxa de conversão muito mais alta do que a média. Com certeza. E o digital é isso. Então, assim, o que acontece? A equipe de vendas não diz para o marketing o tamanho do esforço que o marketing tem que fazer. O marketing faz um esforço e diz aí, toma aí, ó, vendas, eu te trouxe isso, agora você vende. E não é isso, sabe? O esforço é justamente o contrário. Ruivo, deixa eu botar uma lupa nisso que você falou, que isso é mega relevante. Só um abraço aí para o Mota, meu sócio aí. Luiz, saudade de você, Luiz. Beijo grande. Ruivo, o que você falou agora é genial. Isso é mega importante. Mega importante. Que bom. Mó galera negligenciar. Eu quero botar uma lupa nisso. Definir de trás para frente. Né? Ou seja, quanto eu estabeleci de meta de venda, quanto eu disse que eu tenho que vender, quanto eu preciso vender, e eu vou desdobrando isso até saber qual o volume. Cara, explica isso para cara. Isso aí eu acho que se a galera sair dessa live entendendo pelo menos isso, porra, eu acho que já entregou um puta valor para a galera. Eu nem podia falar puta valor, porque
tem que ser polido aqui no Instagram agora, né? Mas tá valendo. Ele entende inglês, ele entende português. Damn it! Não brincadeira. Vai lá, cara, explica pra galera esse negócio, porque, cara, eu acho que isso aí é o cerne de muitos erros, né? É aí que a galera peca muito em não definir isso de trás para frente. Isso, então vamos lá. Eu preciso de ter, por mês, 100 clientes novos, né? Eu tenho que ter uma entrada todo mês de 100 clientes. E aí, eu não sei quanto é a minha conversão. Você vai olhar para o mercado, para um concorrente, para o similar, pelo menos você vai ver dados globais, pelo menos, alguma coisa, em algum lugar, para entender alguma semelhança. Então, o que a gente tem aí, vamos lá, trabalhar com a métrica que é de 100 para 1. Se eu preciso ter 100 clientes novos por mês, eu tenho que ter um marketing trabalhando lá no topo do funil, na parte de awareness, de conhecimento de marca, de divulgação e tal, atingindo, impactando 10 mil pessoas. Certo? Pelo menos. Eu sou bom de matemática. Pelo menos, no mínimo, para eu ter trabalhando ali no limite mínimo de que eu vou conseguir. E aí eu vou. Né? Isso, e aí eu trago de 10 mil eu vou trazer 1.000, de 1.000 eu vou trazer 100, e assim. Fazendo uma conta menor, imagina que você tem que fazer 10 vendas mês. Né? Para fazer 10 vendas mês, você tem que, cara, apresentar para. Porra, imagina uma taxa de conversão aí. Vamos chutar aqui 10%. Então tem que mandar uma proposta. A taxa é 1, né? A Amazon diz que a taxa de conversão é 1%. Não, então, mas aí contando do início do funil, né? Mas pegando assim, trazendo o funil em etapas. Lembra que você explicou as etapas? Isso, a queda geralmente é isso. Exato, isso, exato. Isso aí. E, cara, é exatamente aí que eu acho que a galera peca. Eu não posso só pegar o início. Então, assim, seguindo, cara, dos caras que compram, né? Ou seja, imagina que você tenha 4 etapas ali. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma venda mais complexa, mas se aplica a qualquer modelo. Porra, dos caras que eu apresento para quantos fecham, eu vou ter ali, eu vou chutar 10% de conversão que seja. Então eu sei que eu tenho que fazer chegar ali 100, porque 10 vão converter. Né? A etapa antecessora, vamos supor que seja 10% também, então tem que chegar a 1.000. E assim por diante. Ou seja, tu tem que medir. É isso, não é, Ruivo? Medir quantos tem que chegar em cada etapa para chegar no final o número que eu preciso. Isso. Então, assim, vou trazer um exemplo dos 3 milhões que eu falei. A gente impactou. 3 milhões de pessoas viram os nossos anúncios. Legal. Atração. Ao longo. Né? Isso, eu tô lá no topo. Eu falo, olha eu aqui, né? Tô gritando na feira. Animal. E aí, quem chegou no meu stand, quem acessou o meu site, quem foi 5 mil. Boa. Olha a diferença. Eu faço assim, pá, eu caio muito. Claro, né, que aí tem outros fatores, como agenda, interesse, porque a gente está falando de um evento digital. E aí, quando eu coloco dentro da live, eu já caio mais ainda. E aí, antes da entrada da live, eu tenho a etapa onde a pessoa deixa um cadastro para eu avisar que a live vai começar. Isso caiu para 1.000. Então, assim, a queda, ela é muito brusca de um para o outro. E o que acontece com as pessoas é que elas se desesperam com isso. Né? Mas eu gosto de brincar com a feira porque é uma coisa mais real que a gente está vendo. Olha aquela multidão de gente na feira, que não é um ambiente digital, né? Porque a gente vê as coisas acontecendo no digital e acha que o digital faz milagre, mas não é. Vamos lá para um ambiente totalmente offline. Estou lá na feira, um monte de gente passando na feira. Estou lá anunciando. Eu tenho a minha barraca com a placa, eu estou lá gritando, olha a promoção, o pastel está lá soltando o cheiro do pastel para o cara vir. Eu tenho quem chega na frente da minha barraca, que é a primeira conversão, que é essa etapa que eu caminhei no funil. Ele chega na frente da barraca, e aí tem quem chega e sai. Esse não é um lead que qualificou. O lead que qualificou é aquele que chegou e começou a olhar minhas frutas, começou a olhar minhas verduras. Então ele já deixou alguma informação de interesse para mim. Ele já preencheu algum formulário. Na feira ele já mostrou que ele quer comprar tomate, que ele está mexendo no tomate. O que eu preciso fazer agora? Eu já tenho os dados qualificados, eu preciso caminhar agora para aquisição. Então o tomate está maravilhoso, está cheiroso, está gostoso, 3 por 1. Aí eu começo a impactar ele com estratégias de venda direta mesmo. Eu já não estou só anunciando a marca, não estou falando em promoção, eu já estou mostrando para ele o que é interesse dele. E não mais simplesmente gritando, olha a promoção, né, a hora da xepa. Eu já estou ali mostrando para ele. Então,
Quando eu estou no digital, eu já qualifiquei esse lead, ele já mostrou para mim o que ele quer do meu produto, ele já deixou algum dado, ele já falou mais sobre ele, já deixou e-mail, telefone, poder de aquisição, enfim, o que quer que seja que você esteja qualificando para o seu produto. E aí, nessa etapa, que o esforço de venda, a tensão entre consumidor e empresa aumentam, porque é a hora que eu vou martelar para ele comprar. Compre batom. Não é lá no início do funil, que é o que todo mundo erra. Lá no topo, eu só tenho que anunciar. Eu sou mais placebo, eu sou mais gente boa, né? Eu sou lindo, abra a felicidade. Né? Vamos lá, Coca-Cola. Ela faz a propaganda, ela não fala para você comprar Coca-Cola, ela fala para você abrir a felicidade, compartilhar bons momentos. Ela está vendendo. Quando você chega no supermercado, tem lá o PEC, 6 por tanto, leva agora, né? O promocional da Coca-Cola lá no ponto de venda, que é onde a pessoa está comprando de fato. No digital é na hora que eu entrei no meu carrinho de compra. Eu entrei sei lá, onde fecha os dados para você vender. Ali eu tenho que atacar ele. Eu tenho que ser mais persuasivo na vendas. Aí já não é o esforço do marketing, já é o esforço da equipe de vendas. Que ela precisa ser mais persuasiva e argumentativa. Sim. Ruivo, animal, acho que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas importantes, essa questão da conversão, a barra aquisição, cara, entender bem a jornada, o funil, para conseguir traduzir isso nas etapas ali de conversão que eu tenho que seguir. Eu acho que um dever de casa importante para quem está ouvindo e vai ouvir essa live pensa o teu funil à luz da jornada e, cara, quais são as etapas de conversão que você tem que definir, medir e otimizar, né, Rui? Né? E otimizar. Exatamente. Eu acho que otimizar é a palavra mais forte do momento atual. O que eu tenho que otimizar nessa jornada? As pessoas já entendem um pouco que as ferramentas são mais mecânicas, mas eu preciso otimizar para o meu negócio. Animal. E sabendo que, cara, nutrir cada etapa, entender qual volume você tem que ter em cada etapa para entregar aquele resultado ali. É isso que a gente chama de receita previsível, né? De ser previsível. É saber, cara, que quanto mais eu colocar em cada etapa, eu sei quanto eu vou entregar no final disso. Então, porra, genial, Ruivo. Cara, foi animal, fluiu bem, já acabou, passou uma hora. Caraca! Passou uma hora voando. Cara, tiveram algumas perguntas, tu já foi falando e respondendo, acho que a gente nem respondeu todas. Cara, pegar esses minutos aí, faltam 5 minutos, mas queria que você, cara, algumas palavras finais sobre o tema e também, a tua despedida aí da galera. Da minha parte aqui, te agradeço demais a você, a tua audiência que veio junto, participou aí. Porra, obrigado pelo conteúdo que você trouxe. Você tá aqui no Espírito Santo ainda? Tô em Vitória. Legal, eu também estou em Vitória, eu fiquei preso na pandemia, acabei mudando de vez para cá. Bacana, que bom. Cara, fiquei preso na pandemia, acabei decidindo voltar de vez para cá para Vitória. Eu estava aqui, voltei a morar no Rio. Vamos marcar aí para tomar um negócio aí, um café, alguma coisa, uma cerveja, enfim. Cara, com certeza, vamos sim. Cara, obrigado demais mesmo pelo teu conteúdo aí, pela tua entrega. Tamo junto, cara. Espaço teu aí. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite, né? Um grato reencontro aí. Muito bom. Obrigado a galera que participou, mandou pergunta, compartilhou, comentou, né? Engajou, que isso é muito importante. São conversões significativas para quem está numa live. Sim. E, assim, o que eu posso deixar de consideração final a galera, o que você precisa entender, gente, é o seguinte: não dá para copiar modelos prontos, para começar. Mas algumas coisas já são lições aprendidas de mercado. Se você não tem dados para orientar o seu negócio, copie um modelo de um outro e adapte, mas saiba que você está rodando uma prova de conceito, a famosa POC, um estresse, validando o seu negócio, e nesse momento você tem que estar mais focado em coletar dados para poder otimizar lá na frente, que é o que você acabou de falar, Fábio, que é a otimização. Então, assim, o que eu vejo muita gente entrando eu começo e já quero converter logo. Não vai acontecer isso. Não vai. Você tem uma fase de aprendizado sua, pessoal, do seu negócio, você tem uma fase de aprendizagem do seu consumidor, da sua audiência. Nesse momento, que pode durar aí até 3 meses, esse aprendizado, é o momento de você estar focado em coletar dados. Daí em diante, gente, descobriu todos os erros, é focar em otimização, é focar em melhoria para diminuir processo, para enxugar isso e tornar cada vez mais rápido. Porque agilidade, rapidez é uma coisa que conta muito no ambiente atual e principalmente no universo digital.
É isso. Espero que contribua. Estou à disposição. Quem quiser mandar pergunta no meu perfil, tem lá um box de pergunta ainda disponível. Deixa lá que depois eu respondo. Cara, Ruivo, mais uma vez, brigadaço, foi animal, belo papo. Vamos trocar mais ideias aí. Galera, curte depois dessa live aqui, vai ficar gravado aqui no meu perfil, Ruivo. Tu pode também compartilhar. E quem tiver dúvida também, que mandar para mim, eu te encaminho. Galera, tamo junto. Sucesso para todo mundo. Ruivo, obrigado demais aí, viu? Valeu, gente. Boa semana. Obrigado, Fábio. Valeu, galera. Abração.